Oi, oi, gente, boa noite. Aqui é noite, como sempre, né? Eu gravo muito à noite, mas indiferente aí, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que tu está estudando, porque aqui é o nosso momento de estudo. E o que a gente mais quer, né? É agora olhar aqui essa videoaula, essas questões e não precisar ficar voltando nesse assunto. Então, por isso que a gente corrige as provas e faz esses vídeos por temas, já pra gente absorver o conteúdo e acertar lá na hora da prova, certo? Então, sem enrolação e vamos lá! Então, hoje a gente vai ver o que as bancas mais cobram sobre a vacinação da febre amarela. Gente, vacina é aquele negócio assim, ó, que quem trabalha em sala de vacina sabe tudo sobre vacina, mas quem não trabalha, quem não é da rede pública, quando vai fazer uma prova, né, de atenção primária ou outros tipos de provas que caem em imunizações, a gente precisa estudar, porque são muitos detalhes nas vacinas. Então, hoje o nosso foco aqui é sobre febre amarela. Vamos lá! A gente vai ver questões, mas também a gente vai focar aqui hoje no conteúdo, não só em correção de questões. Então, essa primeira questão super atualizada agora de 2025, né, da Sebrasp, da prova, então, para enfermeiro ali, gestor de apoio às atividades da Polícia Civil, né, então uma prova de alto nível aí. Então, ele, né, as provas do CESP é aquela coisa do certo ou errado, né? Então, ele quer saber se essa assertiva aqui é certa ou errada. Então, no que se refere à vigilância epidemiológica e vigilância em saúde, julgue o item a seguir. No que concerne a vacina da febre amarela, se a pessoa idosa não tiver vacinação comprovada, cabe, né, ao serviço de saúde avaliar a pertinência e a relação risco-benefício da sua aplicação. E aí, né, vamos para nossa aula aí de febre amarela. Mas aqui tu marcaria essa assertiva como certa ou como errada, né? Deixa aqui nos comentários antes de tu olhar o nosso conteúdo. Então vamos lá, né? A vacina da febre amarela, o conceito, isso cai muito em provas. Por mais que agora a gente veja, nossa, que fácil, se tu não sabe, se tu não estudou, tu pode acabar errando isso na prova, porque, né, na prova são diversas questões e também várias alternativas que se a gente não tem certeza, a gente pode cair num pega-ratão. Então, ela é uma vacina atenuada, né? Então, às vezes pode vir como uma vacina viva, né? Porque esse vírus, ele é atenuado, então ele é enfraquecido, né? No processo ali de formação da vacina, da sua composição. Então, a febre amarela, ela é feita com vírus atenuado. Por isso que a gente vai ver esses cuidados ali na sua aplicação também. Então, né, ela é uma vacina de vírus atenuado, então já anota aí, já registra, se tu também quiser, né, esse material aqui é dos nossos flashcards para tu ter em casa e ir tirando eles e lendo todos os dias. A administração também é algo que cai muito, eles querem saber qual que é o volume de administração e qual que é a via. Então, a febre amarela, ela é 0,5 ml na sua administração e é por via subcutânea. A gente vai ver que muitas provas elas trazem, tá? E que é uma vacina de 0,5 ml, mas ela é intradérmica, ela é intramuscular, então por isso que a gente tem que estudar para não se confundir na hora da prova. Então, vírus, né, vivo, vírus atenuado, 0,5 ml via subcutânea, certo? Anota aí. Agora, eu acho que esse daqui é um dos quadros mais importantes que a gente tem nesses flashcards de vacina, porque a minha memória, ela é muito visual, então eu preciso disso, porque eu não trabalho em sala de vacina, então eu preciso estudar vacinas para as provas, tá? Eu não sou um crânio, eu preciso estudar vacinas. Então, eu gosto muito desse tipo de esquema, que daí fica muito visual na minha memória e eu lembro na hora da prova. Então, vamos ver, né, em crianças, como que é o esquema vacinal. Então, ela vai ser a partir de 9 meses, o esquema, né, 4 anos ali completos, né? Então, antes de completar 5 anos, a gente faz o reforço.
Então, a primeira dose é aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. Esse é o nosso esquema padrão. Uma dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Uma dose aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. Porém, se a criança ela recebeu uma dose ali antes dos 5 anos, então ela já tem uma dose, sei lá, ela fez com 2 anos uma dose, porque ela não tinha nenhuma. E ela tem mais de 5 anos, ela tá com 6, 7 anos, o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer uma dose de reforço com um intervalo mínimo de 30 dias. Então ela aplicou a dose com 4 anos, né? E daqui a 30 dias ela fez 5 anos e volta no posto para fazer o reforço. Não, né? Porque a gente tem que ter um intervalo mínimo entre as doses aí de 30 dias. Então, se ela recebeu uma dose antes dos 5 anos, ela já tem 5 anos completo, eu posso ainda fazer mais uma dose somente daí do reforço, certo? Esse quadro aqui, ele é ótimo pra gente ficar olhando e memorizar aí esse conteúdo. Agora, esse segundo quadro, ele diz ali adultos, né? Mas a gente vai ver da idade ali, né, em situação a partir dos 5 anos a 59 anos, quem nunca foi vacinado. Então, eu tenho lá 10 anos, 11 anos, 6 anos e eu nunca fui vacinado. Então, eu não faço mais nenhuma dose de reforço, eu vou fazer somente uma dose única. Então, adultos fazem somente uma dose única. Adolescentes que nunca foram vacinados fazem uma dose única, certo? Pessoas com mais de 60 anos. Eu quero me vacinar para febre amarela porque eu nunca fiz. Aí precisa de uma avaliação clínica para pesar ali os riscos-benefícios da vacinação. E essa pessoa só vai ser vacinada se os benefícios forem maiores que daí os riscos, certo? Então, bem tranquilo para provas, esse quadro aqui também bem bom de memorizar. Agora, gente, esse slide aqui também ele é muito importante, né? Esse flashcard, por quê? Porque ele vai trazer sobre a vacinação simultânea com a febre amarela, que também as bancas adoram pedir essas questões de qual vacina eu posso aplicar com qual. Então, a vacina da febre amarela ela é bem tranquila, ela pode ser administrada, então, com a maioria das vacinas, tá? A vacina da febre amarela mais varicela, ela pode ser, então, simultânea em qualquer idade, né? Com intervalo de 30 dias, se ela não for simultânea, então precisa dar esse prazo com um mínimo de 15 dias. Informações aí importantes, então, para a prova. Com a vacina, então, de tríplice viral e a tetraviral, em crianças menores, né, que 2 anos, então não administrar elas simultaneamente, né? Então a gente tem que ter um intervalo também de 30 com mínimo de 15 dias. A partir dos 2 anos, então pode-se, né, sim, será administrada simultaneamente com a tríplice viral e a tetraviral e mantendo aí o resto do esquema conforme o calendário. Então, o que a gente precisa só, né, ter em mente é que se não for simultâneo com a varicela, a gente dá um intervalo de 30 dias e crianças menores de 2 anos, então não é indicado administrar simultaneamente com tríplice ou tetraviral, tá? E todos os flashcards são muito importantes, porque eu vou falar de novo, esse flashcard aqui ele é muito importante, porque tem as nossas contraindicações clássicas, que as bancas adoram pedir isso. Então, crianças menores de 6 meses, não vacinar, é contraindicação absoluta. Imunossuprimidos, então pessoas com HIV, com imunossupressão, que estão fazendo quimioterapia, os transplantes, né, e altas doses ali de corticoides, também não está indicado, então, fazer a vacinação. Quem tem alergia grave a ovos também, né, é recomendado, então, não vacinar por ser vírus atenuado, que passa aí pelo processo que na fabricação, então, precisa ali dos componentes do ovo, eu não sei direito como é feito, mas enfim, né, tem essa parte aí que passa por ovos, então quem tem alergia não é indicado.
Se, né, já fez uma dose e teve efeito adverso grave, né, uma reação grave alérgica, também é contraindicada a vacinação. Em gestantes, isso aqui adora ser uma pegadinha. Diz, né, que é uma contraindicação absoluta em gestantes. Então, o que, né, os manuais nos trazem? Que na gestante a gente vai evitar. A gente não vai vacinar a gestante para febre amarela. Porém, se for em uma questão, né, epidemiológica, pode-se vacinar pesando ali o risco-benefício. Então, né, o que eles gostam de trazer, que a gestante é uma contraindicação que elas não vacinam. Porém, realmente a gente não vai vacinar, mas dependendo do caso, pode-se. Então, lactantes de crianças menores de 6 meses também, né, precisa ter uma cautela ali na vacinação. E aqui tem um detalhe importante que é necessário, então, suspender a amamentação por 10 dias. Então, olha que questão boa de fazer em uma prova isso daqui, porque só quem tá assistindo aqui vai gravar essas informações e ter lá na hora da prova quente. Como a gente já viu, as pessoas com mais de 60 anos também, né, tem que pesar ali o risco, né, e o benefício. E se a pessoa está, né, num momento com uma doença febril aguda, moderada, grave, também a gente vai preferir adiar a vacinação, tá? Então, isso daqui também, gente, eu já vi cair em prova aí em questão sobre, né, viajantes internacionais. O que a gente precisa lembrar aqui é que pelo menos, né, precisa a comprovação de uma dose, né, da vacina. Então, se a pessoa tem uma dose, ela não vai precisar refazer, não sei o quê. Mas quem não tem, né, nenhuma dose, então é necessário, né, antes de viajar, se vacinar com pelo menos, né, 15 dias de antecedência ali antes da viagem. Então, são duas informações importantes. Precisa ter uma dose e 15 dias antes da viagem, então precisa, né, se vacinar. Então, gente, agora vamos começar a ver as questões por aqui. Então, como esse conteúdo cai na nossa prova. Então, essa é uma prova de 2025 de enfermeiro. O Programa Nacional de Imunizações estabelece diretrizes para a vacinação da população brasileira, incluindo a imunização contra a febre amarela. Considerando as recomendações vigentes, né, da Política Nacional de Imunizações, assinale a alternativa correta sobre a vacinação contra a febre amarela. Então, letra A. A vacinação contra a febre amarela ela é indicada apenas para as pessoas que vivem em áreas rurais. Isso a gente já comentou em outros vídeos. Quando a questão ela traz para nós assim, somente, apenas, a gente sabe que na saúde as coisas dependem de outras variáveis. Então, muitas vezes a gente analisa essas questões bem, porque geralmente elas estão erradas. Então, aqui a gente arrisca porque a gente sabe que não é apenas para as pessoas que vivem em áreas rurais. B, né? Crianças menores de 6 meses, elas devem receber a vacina. A gente já arrisca porque a gente viu que ela é contraindicada para crianças menores de 6 meses. A vacinação contra a febre amarela, ela deve ser realizada antes de cada viagem internacionais para fins de comprovar a imunização. Errado, né? A gente precisa comprovar a vacinação, mas se a pessoa tem uma dose, ok. E vamos relembrar, se ela não tiver, então ela faz uma dose com, né, um período de antecedência da viagem de 15 dias no mínimo. Vamos lá para a letra D. Então, até agora tudo errado. Para adolescentes e adultos, recomenda uma dose única da vacina contra a febre amarela. E nesse momento, me vem lá o quadro do nosso flashcard na cabeça, né? Adultos, adolescentes, enfim, uma dose única da vacina. Então, aqui a nossa letra D é a correta. E vamos ver a E, né? A vacina contra a febre amarela ela é aplicada em 2 doses para todas as faixas etárias. Também é errado, porque aqui diz esse para todas. Também é algo que é muito genérico, assim. A gente sabe que as coisas não são assim na saúde. Então, não é para todas as faixas etárias, né? Com reforço a cada 10 anos, não. Então, a nossa letra D é a correta, né? Então, aqui a gente fecha o nosso gabarito dessa questão. Boa, né? Essa questão
E a gente percebe que a gente consegue fazer ela tranquilo porque a gente acabou de ver o conteúdo, né? Senão a gente provavelmente teria algumas dúvidas. E no próximo vídeo, então, a gente vai continuar respondendo somente daí questões de vacinação, de febre amarela e tudo mais. Mas tu já pode, né, começar a seguir aqui esse canal para te ter mais conteúdos da área da saúde em geral e principalmente se preparar para concurso público. Então me segue aqui ou me acompanha lá também no Instagram, no TikTok, enfim. No link na minha bio tem onde tu consegue aí os flashcards e os cards de enfermagem. Então até o nosso próximo conteúdo, já comenta aqui o que tu quer, né, acabar vendo aí nos próximos vídeos, o que tu precisa, que a gente vai vendo. Beijos e até mais!